Paz, irmãos, que a graça de nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Neste dia que o Senhor tem nos dado esta maravilha, este dia presente chamado de hoje. O Senhor tem bênçãos para derramar sobre nós. O Senhor tem maravilhas para revelar sobre as nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que os montes se turbem, se perturbem e se transportem para o meio dos mares. Todavia não temeremos, porque confiamos no Senhor. A confiança é a firmeza do cristão. Se não há confiança, não há firmeza. Se não há confiança, não há firmeza. Mas aquele que confia no Senhor está firme. Ele corre, mas não se cansa. Ele anda, mas não se fadiga. Ele voa como asas, como de águia. Transportas as tempestades. Atravessa as tempestades. Aquele que confia no Senhor não se cansa e nem se fadiga, porque todos os dias ele espera no Senhor, porque ele sabe que o Senhor é seu refúgio, o Senhor é a sua força, é a sua fortaleza, é aquele que não dorme e nem cochila. O Senhor é o nosso refúgio. Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te espante, não te assombras, porque eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu te ajudo. O temor é a prova da falta de confiança em Deus. Se nós confiamos nele, não há temor em nós, não há pavor, pânico e nem medo. Como uma criança que começa a andar, confia no braço de seu pai, sabe que seu pai não deixará o cair, sabe que seu pai não deixará de faltar o de comer, o de beber, o de vestir. Uma criança atira-se no braço dos pais sem medo. Assim é todo aquele que confia no Senhor. Está seguro. Ele está crendo que o Senhor está com ele, de dia e à noite. Mesmo dormindo, o Senhor está nos ensinando. Os sonhos que Ele nos dá à noite, o Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos revelando. Até de noite o Senhor nos ensina. Maravilhoso é Deus. Por isso, nós devemos amar a sua lei. Nós devemos amar o seu juízo, a sua justiça, a sua vingança, a sua santidade, a sua bondade, a sua verdade, a sua salvação, a sua fidelidade. Temos que amar, porque confiamos no Senhor. Quem vive com medo é porque nele não confia. Porque da primeira e a última página da Bíblia, ele está dizendo: não temas, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu refúgio. Ele diz: não tema a mortandade que assole ao meio-dia, não tema a peste que ande na escuridão.
Não temas, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairão à tua direita, mas tu permanecerás firme e não será atingido. Ainda que tu passes pelo vale da sombra da morte, que tu veja a morte e a sombra da morte o te cubra, ele diz: não temas, porque eu sou a vida. Não tema, povo meu, diz o Senhor. Quem teme não confia no Senhor. O juízo é para os transgressores. A justiça é o equilíbrio. O Senhor diz que eu rego o meu juízo pela linha e a minha justiça pelo prumo. O meu juízo é reto e minha justiça é aplumada. Aquele que tem medo de juízo, aquele que tem medo do juízo, é porque é devedor. Só tem medo quem deve, só tem medo quem tem culpa, só tem medo quem é transgressor. E assim diz o Senhor: se uma vez eu te salvei, se uma vez eu te perdoei, por que andas ainda com medo? O medo é para os devedores, o medo é para aqueles que estão na transgressão, porque sabem eles que virá um juízo sobre ele, porque o juízo só apavora o transgressor. Assim como apavora os demônios e os principados das trevas, porque eles já estão julgados. O Espírito Santo de Deus, ele foi enviado para isso, para convencer a humanidade. Jesus certa vez disse ao seu discípulo: eu irei para o Pai. Os discípulos ficaram tristes, porque ele disse que iria para o Pai. Ele disse: se vocês me amassem, vocês se alegrariam de eu ter dito eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Mas eu vos digo que tudo aquilo que pedirdes em meu nome, o Pai vos dará. Até agora você não pediu nada, por isso você não tem. Mas peça para que você receba, para a alegria cumprir-se no teu coração. Ele disse: eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. Se eu não for, o Consolador não virá. Ele disse: quando ele vier, aquele Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito do Pai, ele fará vocês lembrar tudo aquilo que eu tenho falado. E quando o Espírito da verdade chegar, ele vai convencer o mundo, a humanidade, do juízo, da justiça e do pecado. Do pecado porque eles não crerem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o inferno, os líderes, os principados e as suas hortes, as suas legiões estão julgadas. Eles temem o juízo, sabe que vai chegar a sua hora. Quando Jesus chegou na cidade de Gadara, correu aquele endemoniado gadareno, mais de 2.000 demônios sobre o seu corpo. Quando ele olhou para Jesus, ele se ajoelhou, porque ele não viu ali um homem físico, ele viu Deus dentro do homem.
vê a pessoa física que você é. Ele vê o Espírito Santo que está dentro de você. E quando aquela legião olhou para Jesus, ele se ajoelhou no chão e adorou, porque ele viu Deus. Na mesma hora ele se levanta, sabendo as suas condições de juízo, e diz: o que vieste fazer aqui, Jesus, Filho do Deus vivo? Você veio nos atormentar antes do tempo? Antes do tempo. Saiba que tem o tempo do tormento para os demônios. Os demônios atormentam a terra, atormenta o inferno, as almas que lá gritam de dia e de noite, com os espíritos malignos lhe atormentando, lhe oprimindo, lhe castigando dia e noite. Mas ele sabe de certa que o juízo do Eterno vai chegar, e eles já estão julgados. Somos aprendiz de Deus, somos aprendiz do Eterno. Precisamos conhecer a sua vontade, porque Deus tem a sua boa, a sua perfeita e a sua agradável vontade. Como disse apóstolo Paulo no livro de Romanos, ele diz: procurai-vos saber qual é a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, ele está falando: não vos conformei com este mundo, mas transformai o vosso entendimento, para que vocês experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme com este mundo. Não te conforme com a maldade que está acontecendo nesse mundo. Isto não é comum, isto não é normal. Não te conforma com isso, mas procura saber a vontade de Deus. Procura saber qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Fomos chamados para uma grande missão, para uma grande obra. O nosso chamado começou quando nascemos de novo. Quem é morto não serve no reino de Deus, porque disse Salomão: melhor é o cão vivo do que o leão morto. Melhor é o dia do nascimento do que o dia da morte. Do que adianta um leão ser feroz e estar morto? Mas um cão vivo, ele pode fazer muita coisa. E a partir do momento em que nascemos de novo, nós somos incluídos no reino do Espírito. O novo nascimento, ele começa quando somos incluídos no reino do Espírito, no país da eternidade. Cheguemos no país da eternidade, com os pés na terra, respirando este ar e comendo o alimento da terra, mas estamos vivendo no reino de Deus, sobrevivendo o corpo para que ele esteja de pé, assim como o carro precisa do óleo e do combustível para se locomover. O corpo precisa do alimento para se locomover. Mas disse Deus pela boca do apóstolo Paulo: o reino de Deus não é de comida, o reino de Deus não é de bebida, mas o reino de Deus é de paz, é de alegria no Espírito Santo de Deus. O reino de Deus é de paz. No reino de Deus não há guerra. No reino de Deus não há contenda. No reino de Deus não há morte. No reino de Deus não há tristeza e nem dor.
precisamos enxergar o reino de Deus, porque os olhos do Espírito estão fechados. Como o cego Bartimeu gritava à beira do caminho querendo ver. Difícil é para um homem não conseguir enxergar o que está diante dos seus olhos. Deleia, Gabarok, Asébia, Camanaia. Assim é todo aquele que não consegue enxergar o reino de Deus, que não consegue ver o reino do Espírito, que não consegue enxergar com seus olhos espiritual. É cego. Ele pode imaginar, mas não sabe como que é. Ele pode pensar, mas não tem noção como seja. E a partir do momento em que ele abre os seus olhos, ele começa a enxergar. Ele começa a enxergar a cor. Ele começa a enxergar o céu, as nuvens, o sol, as árvores, os animais, os pássaros. Ele começa a enxergar como é que funciona as coisas. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus disse a Nicodemo: Nicodemo, necessário é que tu nasça de novo. Ele disse: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Todo assim é aquele que é nascido do Espírito. Ele é soprado por Deus. Ninguém sabe de onde ele veio e nem para onde ele está indo, porque ele vive na direção do Espírito. Ele não faz mais a sua vontade, por isso ele não sabe de onde ele veio e nem para onde ele está indo no momento físico, porque ele está sendo guiado pelo Espírito. Assim como o vento, o ministro do Eterno, somos também guiados pelo Espírito Santo de Deus, ouvindo a sua voz e fazendo a sua vontade. Quando começamos a enxergar as coisas espirituais, é loucura para os que não entendem, é loucura para os que perecem. Mas se você soubesse como que é o mundo espiritual, você nunca queria sair dele. O mundo espiritual é tremendo. A palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e também criou a terra. Quando a palavra de Deus diz em Gênesis, no princípio criou Deus os céus, veja, os céus. No livro de Hebreus está escrito: Deus, quando criou os mundos, uma revelação. Céus, mundos. Céus são mundos. Céus são camadas de mundos. Céus não é um só céu, é vários céus. Mundos espirituais. Mundos espirituais. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele criou os céus, é plural. Céus, terra, não foi terras, foi terra. Só existe um planeta Terra. Mas céus é mundos espirituais. E quando ele criou os céus, depois de ele criar primeiro o que é do Espírito, criou os mundos espirituais. Depois ele quis revelar-se a sua imagem aos santos anjos. Nenhum serafim, nenhum querubim, nenhum arcanjo
Nenhum anjo podia ver a face do Eterno. A sua glória é forte. Ele é tremendo. Nenhum anjo consegue olhar para ele. Não consegue ver a face de Deus. Por isso ele fez um novo mundo. Ele diz: eu vou fazer agora o homem a minha imagem e a minha semelhança. E agora despertou curiosidade dos anjos. E houve um grande despertar entre os anjos, dizendo entre eles: agora veremos a face de Deus, porque Ele vai fazer um ser na terra de matéria física, que é a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, quando os anjos olhavam para Adão, eles temiam e tremiam, porque eles estavam olhando para o próprio Deus, que era a sua imagem e a sua semelhança. Teleia suque forion debia calabastro. E o mundo espiritual é maravilhoso. Deus terminou os mundos espirituais, criou os céus e depois Ele criou a terra. A sua vontade Ele executou, criar um homem da matéria e ao mesmo tempo espírito, porque os anjos que Ele tinha criado era um ser espírito sem matéria. Mas agora Ele criou um mundo físico e colocou um espírito dentro da matéria. Foi o que eu disse. O Gadareno, eles olharam, os demônios da Gadara olharam para o barro, para o corpo, mas eles não reconheceram a matéria. Eles reconheceram o Espírito que estava dentro da matéria. Era Jesus, o Filho de Deus. Era Deus dentro do barro. Porque disse Isaías: eis que a virgem conceberá, e ela vai dar um filho. E o seu filho se chamará Emanuel, que significa Deus conosco, Deus no meio de nós, Deus que se fez igual a nós, homem. Eis que a virgem conceberá. Isaías diz: eis que um filho nos nasceu. Eis que um menino nasceu e um filho foi dado. Isaías está dizendo: eis que o menino nasceu, um filho foi dado. O menino foi da matéria, mas o filho já existia. O filho era o Espírito. O menino nasceu, mas o filho já existia. Então o que o Gadareno viu não foi o menino, matéria, foi o filho que já existia. Quando os demônios estavam no céu, eles viam o Filho do Eterno, o Filho de Deus. E quando ele estava dentro da matéria, eles reconheceram. Delécio de Gimogol. Então, por isso, o apóstolo Paulo diz: procurai saber e renovar o vosso entendimento. Renove o vosso entendimento. Parem e deixem de pensar essas coisas tão insignificantes. Renove o vosso entendimento para experimentar qual seja a boa,
Qual seja a perfeita vontade de Deus. Para compreender a vontade do Eterno, qual é a vontade do Eterno para a nossa vida? Não é o corpo, não é a aparência, não é o que ele tem, não é o que ele faz que causa influência na sua vida espiritual, mas é aquele que está dentro dele. É este que causa influência no mundo espiritual, tanto para o lado da luz quanto para o lado das trevas. 12.000 demônios dentro de um corpo de um homem causavam uma grande influência. Que influência era essa? Influenciava aquele homem gadareno se cortar o seu corpo, ir para o cemitério e morar no cemitério, comer cadáveres no cemitério. Essa foi a influência de 2.000 demônios dentro do corpo daquele homem. As influências dos espíritos malignos dentro do corpo. Mas a influência do Espírito Santo dentro do corpo do homem. Ele expulsa os demônios. Ele cura as enfermidades. Ele ensina a verdade e vive na verdade. O mistério que os homens não entendem é que o mundo é espiritual. Por isso não acredito, porque não vê. Por isso a potência maior de toda arma é a fé. A fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas elas existem. Eu não preciso ver para começar a acreditar. Eu acredito que elas existem, porque a palavra de Deus diz que existe. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxime de Deus creia, acredite que Deus existe e é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele falou na sua palavra. Tem que crer, tem que confiar. Por isso, anda sem temor. Temor da morte, anda sem temor, porque sabe que Deus é o seu Senhor. Se Ele disse: não temas, porque eu te ajudo, eu confio nele. Meus caminhos são guiados por Ele. Ele está seguro nas minhas mãos. Como um filho que está dando os seus primeiros passos, mesmo que não sei falar direito, mesmo que não sei orar ou me expressar diante dele, não importa. Uma criança, quando ela está começando a falar, o pai dá muita importância nas suas primeiras palavras. Não é por muito falar ou por falar palavras bonitas e ensaiadas. É o conteúdo do coração, é a intenção, porque o mundo espiritual, ele é vivido no espírito. No espírito não tem prática, no espírito tem intenção. Para cometer uma transgressão no espírito, só basta ter intenção. A intenção no espírito é a transgressão. Não precisa matar com as mãos, só precisa ter a intenção de fazer.
o ódio leva a isso. O ódio leva à intenção de matar. O ódio leva à intenção de matar. E se teve a intenção de matar, já cometeu o ato. No mundo espiritual já cometeu o ato. Porque o mundo espiritual é primeiro do que o físico. Acontece primeiro no físico, depois que tem acontecido no espírito. Depois que tem acontecido no espírito, realiza-se no físico. Quando se consume o ato no físico, no espírito já tem acontecido. Jesus disse: se olhares para uma mulher com intenção, já no mundo espiritual já cometeu o adultério. Nem tocou, mas teve a intenção. Desvies das intenções. Desvie os teus olhos do mal. Desvie os teus olhos de ver a perversidade, porque o que os olhos não vê, o coração não vai sentir. O ladrão, ele rouba porque ele vê a facilidade de furtar. Ele olha e vê que está fácil para que ele furte, e então gera no coração dele o desejo de roubar. Mas se aquele objeto estivesse guardado e não tivesse diante dos olhos do ladrão, o ladrão não teria desejo de roubar, porque ele não via aquele objeto. A vaidade tem dado facilidade para o maligno, porque a vaidade é do maligno. O que é a vaidade? Vaidade é aquilo que você quer mostrar para os outros. Tudo aquilo que você quer que os outros vejam é vaidade. De bens, até mesmo de qualquer coisa que você quer que os outros vejam em você, é vaidade. E isto causa uma luz nos olhos do ladrão para roubar os vaidosos, que querem sempre mostrar o que eles têm. Mas diz a palavra do Senhor: se conformai com as coisas simples, acomodai-vos com as coisas simples. Da simplicidade os olhos do ladrão não olham. Se acomodai com a simplicidade. O mundo espiritual é de intenção. A boca do espírito não grita, a boca do espírito pensa, se comunica em pensamento. Você pensa aqui, mas no mundo espiritual Deus já ouviu a voz do teu espírito. Você acha que você está num lugar, você está pensando: ninguém pode me ver eu pensar, ninguém pode ouvir os meus pensamentos. Mas no mundo espiritual é um grito. Os teus pensamentos é um grito diante de Deus. Você pode esconder os teus pensamentos do outro, mas do mundo espiritual está gritando e Deus está ouvindo os teus pensamentos. Em alto som, teus pensamentos estão soando. E quando o Espírito Santo de Deus nos concede o dom da revelação para nós penetrar no mundo espiritual, na dimensão do Espírito, aonde só o Espírito Santo pode entrar, nós possamos ouvir os teus pensamentos.
nós possamos ouvir os pensamentos, o que as pessoas estão pensando. O Espírito Santo faz-nos ouvir até os pensamentos mais íntimos do coração. Então as pessoas serão condenadas pelas práticas que cometeram no pensamento. Muitos não entenderão no dia do juízo. Dizer, mas eu nem fiz isso. Mas no céu está lá 2 memorial. O memorial da carne e o memorial do Espírito. Está o memorial de cada ser humano que nasceu na terra, está lá. A sua pasta, o seu arquivo está no céu. Todos os pensamentos pensados é grito no mundo espiritual. E todas as palavras liberadas da boca é porque já veio do Espírito e já desceu do coração e já retornou pela boca. Dois arquivos, o da carne e o do Espírito, estão diante do Eterno para o julgamento. Eleia suke negimori ande varo so de balaué. Desejos. Quais são os vossos desejos? Mas a palavra do Senhor está dizendo: não se conforme com este mundo. Não deseje fazer as práticas que as pessoas deste mundo fazem, mas transformai o vosso entendimento para que você experimente qual seja boa, qual seja a perfeita vontade do Eterno. Elaia suki anegmovia sobe elevai. O mundo espiritual é vivido em nós e nós vivemos nele, querendo ou não. Transportou-se o mundo espiritual de forma literal e visível no mundo físico. Existe a voz em um alto sonante, um áudio, mas existe um pensamento silencioso, gravado diante dos olhos, que são os pensamentos do Espírito agora transportado para o físico, que são as escritas, que são os comentários escritos. Os comentários são os pensamentos transportados para o físico. Quando você escreve um comentário, o comentário ele é silencioso, não tem áudio, não tem voz, mas você está digitando um comentário silenciosamente, as letras estão saindo, a pessoa do outro lado está lendo aquele comentário, ela não está falando em voz, em alto-sonante. Quem escreveu o comentário, escreveu silenciosamente, só com a ponta dos seus dedos digitou. Quem está recebendo o comentário do outro lado, não leu o comentário em áudio, em alta voz, ele leu silenciosamente. Então isso foi uma comunicação no Espírito, transportada para o físico. E não sabe nem quanto mal tem feito a muitos que recebem uma comunicação de escrita, que são os pensamentos do mundo espiritual transportado para a escrita, que são os comentários. Tem destruído muitas pessoas, tem abatido muitas pessoas, tem
tem trazido até a morte de muitas pessoas, tem desanimado muitas pessoas, tem feito muitas pessoas desistir por comentários, pela escrita. Eu acredito que você está entendendo o que eu estou dizendo. É o mundo espiritual transportado para o físico. Se você consegue entender, mas a voz é o áudio, a voz é o alto-falante. Ela só vem do coração. Ela só vem do coração. O mundo espiritual. Muitos, no dia do juízo, serão surpreendidos, mas enganado não, porque eles sabem, não precisa cometer, só precisa ele desejar, ter a intenção de fazer. Por isso não importa a quantidade do valor que você ajude alguém, se é R$1, ou se é 100, ou se é 1 milhão. O que importa foi a intenção de você ajudar. Por quê? Aquela viúva deu as moedas que ela tinha e os outros deram muitos. Jesus disse que aquela viúva deu mais do que eles, porque a intenção dela foi maior do que a deles. Dar tudo que ela tinha, não tinha quase nada, mas ela deu as moedas que ela tinha, ela deu. Mas aqueles outros, da onde eles tiraram, não fez falta nenhum. Isso é o mundo espiritual. A intenção é que vale. A intenção é que vale. A intenção boa. A intenção boa para com Deus. E a intenção má de fazer o mal levará à condenação do ser humano. Silencioso. É muito silencioso, mas se você ouvisse os seus pensamentos, o que passa pelos seus pensamentos, quais são os seus pensamentos? Então diz a palavra do Senhor. Disse Davi: coloca um guarda na porta da minha boca. Coloca um guarda na porta da minha boca, porque o ser humano tem se corrompido, tem se contaminado com a sua própria boca. Jesus disse: o que come não contamina o homem, mas sim o que sai da sua boca, isso é que contamina o homem. Porque o que sai da sua boca vem do coração. Lá está o HD do homem. Lá está armazenado no coração dele todas os seus pensamentos estão armazenados ali. Tudo aquilo que ele pensou desceu para o seu coração e armazenou em arquivos, e agora ele está liberando pela boca. Só está falando o que já está dentro do seu coração. Então, esqueça e ignore quando disserem: eu não quis falar isso, eu falei da boca para fora. Isso é artimanha do maligno. Jesus disse: tudo que sai da boca vem do coração. Não tem outro caminho para sair da boca. O que aconteceu é que quando ele liberou aquela palavra, ele se arrependeu de ter falado. Então ele diz: eu não queria ter falado, eu só falei de boca para fora, porque ele se arrependeu, mas veio do coração. Não tem outro caminho para sair pela boca a não ser o caminho do coração. E o coração que eu falo não é o coração de carne pulsante, não. Este motor, este gerador, esta máquina que bombeia o sangue para todo o corpo, não é esse coração. Esse coração é de carne,
é a máquina do homem para manter ele vivo. O coração que eu falo é o coração do Espírito. Deus fez o homem da terra, do barro, do pó, da poeira, e depois colocou o espiritual junto com ele, ligou o corpo com o espírito e a alma. Diz a palavra do Senhor: e depois Deus soprou nas suas narinas e o homem fez-se alma vivente. Isso é profundo demais. Levaria muitas horas para explicar isso, mas vou resumir. Deus soprou da boca, nas narinas do homem, e fez-se o homem alma vivente. Deus uniu o espírito com o físico. Deus colocou entre o corpo e o espírito a alma. A alma está ligada no corpo e no espírito. A alma está junto com o espírito. Por isso, quando o homem fala, sai o que está no coração do espírito, não é no coração da carne. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus tem coração, espírito tem coração. Você vai ver que Lúcifer, o anjo de luz, antes de pecar, ele pensou em seu coração e disse: eu subirei às mais altas nuvens, acima das estrelas, e eu estabelecerei o meu trono, e igualarei-se com Deus, serei igual a Deus. Ele cometeu o pecado no coração dele, o pecado no coração. Então é o coração do Espírito, não é o coração da carne. Deus é Espírito. Jesus disse para a mulher, ele disse para aquela mulher samaritana, ele disse: vocês adoram o que vocês não sabem, nós adoramos o que sabemos. O judeu adora no templo e vocês dizem que adora no monte. Mas eu vos digo que chegará dia, e esse dia já chegou, que os verdadeiros adoradores não adorarão nem no templo, nem em monte. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esse dia já chegou, é agora em que Deus é adorado em espírito e em verdade. Delai sodecomarava súbia, em espírito e em verdade. Chegará dia, e esse dia já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e adorarão em verdade. Em espírito e em verdade. Jesus disse: esse dia já chegou, agora você pode adorar a Deus. Tem lugar para me adorar a Deus? Eu preciso ir em algum lugar para adorar? Você adora em espírito, você adora em verdade. O Espírito Santo está sobre você, só precisa você adorar. Adore ao Espírito Santo. Quando você adora ao Espírito Santo, você adora a Jesus e ao Pai ao mesmo tempo. Quando você adora a Jesus, você adora a Jesus e o Espírito Santo e ao Pai. Quando você adora o Pai, você adora o Pai, o Filho e o Espírito. Jesus disse: eu e o Espírito Santo e o Pai somos só um. Deus é Espírito, e Espírito tem coração. Samuel disse a Saul: Saul, Deus não mandou você matar todos os amalequitas, os animais, e exterminar, porque a ira dele estava sobre eles. Mas Saul, ele não
mandou os animais, ele trouxe os animais. E Samuel disse: hoje mesmo Deus tinha confirmado o teu reino sobre a terra para sempre, mas agora o reino das tuas mãos foi rasgado e vai ser dado a outro que é melhor do que você. E Deus envia a Samuel e disse: vai à casa de Jessé, porque eu tenho achado um homem que é segundo o meu coração. Vai até Davi, unge Davi, porque ele é segundo o meu coração. Então Deus tem coração, é espírito e tem coração. Quando nós falamos do nosso coração, é nosso coração, é o coração do nosso espírito. Esse coração de carne pulsante, ele pode ser trocado. Ele pode ser substituído por outro. Por isso o armazenamento não está nesse coração. O armazenamento do nosso pensamento está no coração do espírito. Está ligado com a alma. E a alma está correndo dentro do sangue do ser humano. A alma está dentro do sangue do ser humano. Por isso disse Deus aos judeus: quando comerem os animais, não comam com sangue, porque o sangue é a alma. A alma está no sangue. Não era para ele comer as almas dos animais. E então, quando falamos, sai do coração do espírito, transmite-se do espírito para o físico. Então libere as palavras para que haja existência neste mundo, do coração do espírito. Tudo que falares, assim serás. O que pensares de bem, falai. Mas todos os pensamentos de perversidade e de maldade deletai do vosso coração por arrependimento. Somente com arrependimento será deletado toda a imundícia e sujeira do coração. Ele ia subir andagavá sobre ráfia, sobre révia. O coração do espírito. Deus é espírito. Nós somos espírito dentro desta carne. Muito em breve esta carne não mais funcionará. Ela cairá no chão e morrerá. E imediatamente a alma sairá dela, porque a alma está no sangue. Então o corpo parou de respirar, o sangue parou. O sangue coalhou, o sangue endureceu. A alma foi desligada do corpo e ela está ligada no espírito. Do espírito ela não desliga, ela está ligada no espírito. Na alma está todo o armazenamento, porque ela está ligada no coração do espírito. A alma deseja, o espírito pensa e o seu coração armazena. Por isso disse Jesus do rico que abriu os olhos, estava no inferno queimando as labaredas eternas, mas aquele espírito estava ligado com a sua alma. Já não tinha mais corpo, o corpo estava podre, mas a sua alma estava ativa no seu espírito. Toda lembrança estava na mente do espírito. Toda lembrança estava no coração do espírito. E aquele rico dizia: a
ao pai Abraão. Ele estava sentindo dor, porque a dor se sente na alma. Toda dor é na alma, por isso o homem sente dor. É derramado o sangue do homem, é derramado a alma do homem. Ele sente dor porque a alma está no sangue, e quando fere o homem ele sente dor. Mas depois que é desligado a alma do corpo, você pode cortar o corpo todinho, ele não sente mais nada, porque estava na alma a dor. E então no inferno o rico estava sentindo dor das labaredas, estava sentindo muita sede, porque ele tinha lembrança da água. Molha, pede para Lázaro molhar seu dedo na água e colocar na minha língua para saciar a minha sede. Mas Abraão diz: filho, tu teve tudo o que quereste lá na terra, mas Lázaro só mar. Agora ele é confortado e tu é castigado. Quando o rico percebe que não tem mais jeito, Abraão diz: existe um abismo entre o paraíso e o inferno. Quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode vir para cá. Então, na lembrança da alma do rico, ele lembrou da sua família. Ele disse: Abraão, manda Lázaro então de volta, ressuscitar e pregar para a minha família. Eu tenho um pai, tenho 5 irmãos, para que eles se arrependam e não venham para este lugar horrível. Ele tinha lembrança no inferno. Ah, se depois da morte apagasse-se a lembrança, mas a lembrança está na alma. A lembrança está no arquivo do coração do Espírito, não será apagada. Só Deus pode apagar, só Deus pode separar a alma do Espírito. Existe a possibilidade de a alma se arrancar do Espírito? Existe. No livro de Hebreus está escrito que a palavra do Senhor é penetrante, mais do que espada de 2 fios. Ela penetra nas juntas e na medula, e ela é apta para discernir a intenção e o coração do homem, e também ela é apta para dividir a alma do Espírito. Ela divide a alma do Espírito. Ela divide a alma do Espírito. Esse dia não sei que as almas dos homens será dividida do Espírito, mas a palavra do Senhor divide. A palavra de Deus diz: no tempo futuro, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor e nem lembrança e nem morte. Eu posso acreditar que seja esse dia em que as lembranças sejam tiradas do Espírito, seja removida para sempre do Espírito. Porque disse João, ele olhou e viu os que foram mortos à espada, estavam debaixo do altar, estavam clamando, dizendo: ó Santo, verdadeiros e justo, até quando tu não vais julgar o nosso sangue e daquele que matou nossos irmãos? Eles estavam ensanguentados debaixo do altar, as suas vestes estavam salpicadas de sangue pelo martírio, e eles estavam clamando porque eles estavam com uma lembrança ativa no Espírito, no céu. Porque no inferno nós já vimos que o rico estava com a lembrança. Agora no céu nós vimos que tinha aquela multidão de mártires lá que foram mortos a fio de espada, estavam ensanguentados, pedindo vingança de Jesus. E Jesus agora ele vem atendendo eles. Ele traz vestes brancas
brancas e resplandecentes, e diz para eles: vestes essas vestes e descansa, tenha paciência, porque ainda falta cumprir o número dos que vão ser mortos, assim como vocês foram mortos. Alai, derigobia sobe ravaguéria salabarawai. Esse dia vai chegar ainda, que cumprirá os números dos que precisam ser mortos por martírios, por perseguições. Naquele tempo foi a fio de espada, porque não tinha arma de fogo, mas hoje é arma de fogo. Que Deus o abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.